Sejam todos bem-vindos a esse seminário. O nosso NDE, o nosso Núcleo Docente Estruturante do curso de Direito da UFT, organizou esse seminário, o segundo seminário online do curso de Direito, que dessa vez tem por tema central o planejamento acadêmico colaborativo. É importante destacar que essa proposta do planejamento colaborativo tem por principal objetivo instigar nós, docentes, e também os discentes a um debate, né, no âmbito do curso, sobre essas perspectivas e os desafios desse novo momento que nós estamos vivendo de ensino-aprendizagem, tá? Principalmente no sentido de discutir as possibilidades, as alternativas viáveis para a adequação de nossa comunidade a esse momento. Gostaria de agradecer também a todos que contribuíram para a divulgação desse evento, a coordenação, o colegiado, a comissão interina do centro acadêmico, e aqui a todos e todas que estão participando e estão nos prestigiando nessa tarde com sua participação. Hoje, é um momento de felicidade, a gente está tendo a satisfação de contar com a participação do professor Júlio César de Sá Rocha, né, meu ex-chefe, né, e quem sabe um dia futuro, doutor e mestre pela PUC de São Paulo, pós-doutor em antropologia pela UFBA, atualmente é professor associado da Universidade Federal da Bahia e diretor da Faculdade de Direito da UFBA. Professor também do quadro permanente do mestrado, doutorado do programa de pós-graduação em Direito da UFBA, professor e vice-coordenador do DINTER, né, doutorado interinstitucional com a Universidade Federal de Sergipe, coordenador de grupos de pesquisa, também à frente de projetos de extensão, né, junto à Faculdade de Direito. Então, eu gostaria de agradecer, professor Júlio, em nome do nosso curso e do NDE, a sua disponibilidade, a sua participação, que muito nos honra, né, e nesse momento eu gostaria de passar a palavra para o senhor iniciar a sua exposição, né, intitulada Dilemas e Perspectivas na Pandemia, Ensino Jurídico e Extensão. Então, muito boa tarde a todos e tenhamos aqui uma tarde excelente de discussões em torno dessa temática. Boa tarde, consegue me ouvir? Sim. Tá tudo bem? Eu vou só aumentar um pouco o microfone. Pronto, melhorou? Conseguem? Uhum. Primeiro, eu fiquei muito honrado pelo convite, né? Eu queria agradecer a minha colega, professora Roseli Rego Santos Cunha Silva, minha colega da UFBA, que agora está com vocês na Federal Tocantins. Agradecer ao professor Vinícius Pinheiro Marques, a professora Renata Rodrigues de Castro Rocha, e esses agradecimentos extensivos a todo o corpo docente, discente, técnico-administrativo da Federal do Tocantins. Dizer primeiro que a ideia aqui é um diálogo. E eu não preciso ter tom professoral porque eu estou entre colegas, né? A gente vai tecendo as linhas da vida com a possibilidade e complexidade, ao mesmo tempo com a simplicidade, de levantar alguns temas e problematizar algumas questões. Eu atualmente sou diretor da faculdade, mas eu sou docente da Federal da Bahia desde 2011 e antes, desde 93, nas estaduais e nas faculdades particulares. Hoje eu sou dedicação exclusiva, fiz uma opção difícil, mas foi uma opção feita, e ao mesmo tempo compreendendo como se estruturam os cursos das federais, as nossas complexidades, responsabilidades e desafios. Dizer também que atualmente nós constituímos uma rede de dirigentes de cursos das federais. Fizemos um seminário em 2018. Em meio à pandemia, nós fizemos outro sobre desafios de ensino jurídico. Temos uma rede que temos feito diálogo com
os cursos de Direito das IFES, e muito impulsionado por hoje, a gente já conseguiu propor um workshop para discutir projeto político-pedagógico dos cursos das federais, no dia 15 de julho, às 18h30. Eu reitero o convite ao professor Vinícius Marques, professora Renata Rocha, demais colegas. Nós vamos fazer um pouco um brainstorm, um diálogo, quais são os desafios nossos atuais dos projetos pedagógicos e de como a gente pode interagir, buscando experiências que são positivas das outras instituições federais. Então, primeiro, é um extremo... Fico muito lisonjeado pelo convite. Primeiro que um convite feito para discutir ensino é algo que me importa muito. Eu tenho... vou completar em outubro de 2020 3 anos de gestão, então terei mais 1 ano e meio de gestão na direção da faculdade. Já passei 4 anos como vice-diretor, mas ao mesmo tempo eu acumulo algumas funções. Coordenador de curso de especialização lato sensu da CAPES, Universidade Aberta do Brasil. Então já oferecemos 2 cursos com público não jurídico, então tenho feito um esforço de ampliar onde nós chegamos e como chegamos. O primeiro curso nosso, que é Estado de Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais, nós formamos 75 especialistas quilombolas, indígenas e geraizeiros, foi muito interessante. E esse, agora, de Direitos Humanos, nós formamos 150 especialistas das mais diferentes áreas e de diversas partes do Brasil. É uma opção que eu tenho feito aqui como proponente de atividades gratuitas, aliás, o que a Universidade Federal tem feito muito. Depois de um histórico da década passada de cursos de pós-graduação pagos, a tentativa nossa é oferecer formação continuada, gratuita e com apoio institucional. Tá? Então, primeiro, eu queria agradecer muito. Eu também sou alguém que faz atividade extensionista, que sou diretor, mas vou para o campo. Tenho um grupo de pesquisa, coordeno o grupo de pesquisa, até porque essa função burocrática, ela passa, e passa rápido. Então, a tarefa nossa é outra, é pensar estratégias de pensar o próprio ensino jurídico, certo? Então, eu vou conversar inicialmente com vocês alguns minutos, depois a gente pode abrir para o diálogo, é isso, né, Roseli? A ideia seja isso. Isso mesmo, então, professor. Assim, eu gosto muito de universidade. Eu tive a oportunidade de ser na Universidade Federal da Bahia estudante de graduação, da especialização, mas fiz o mestrado e doutorado fora, em São Paulo, e tive a oportunidade também de fazer um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos. Foi uma opção que eu até hoje agradeço, porque me deu a possibilidade de compreender diversas possibilidades de ensino, método de aprendizado e reflexões. O tema hoje que me foi sugerido, trabalhar o ensino e extensão em relação ao tema da pandemia, dizer que nós vivemos complexidades que estão fortemente influenciando o ensino jurídico. Então, por exemplo, desde o dia 19 de março, que nós não temos atividades presenciais na Faculdade de Direito e nem na Universidade Federal da Bahia. Tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. Nós até fizemos outras atividades. Nós fizemos a reitoria, a administração central, convocou um congresso da universidade virtual. Nós fizemos várias mesas discutindo ensino jurídico. Aliás, eu tenho um material fruto de uma dessas mesas com 4 professores, Isabela Fadu de Oliveira, Francisco Bertino e Patrícia Galvão, da Universidade de Windsor, onde nós analisamos perspectivas para o curso do Direito. Aliás, esse material está quase pronto, é um material pequeno, de 50 laudas,
que reflete um pouco as nossas inquietudes nesse momento. Então, assim, desde março a gente não tem atividades presenciais, embora presencialmente eu tenho que ir como diretor na faculdade, então hoje, e faço escala de trabalho com meus servidores da diretoria, para olhar de tudo, né, da chuva, quando tem uma chuva muito forte, prejudica a instituição, dos aparelhos de ar-condicionado adquiridos com emenda parlamentar, do núcleo docente estruturante que teve reunião hoje, do Departamento de Direito Privado, que terá reunião até sexta-feira, do colegiado, que precisa reeleger seus membros. Então, é uma complexidade que envolve a maquinaria da estrutura da universidade, o Conselho Universitário, que se reuniu pela última vez, dia 15 de março, da proposta de um semestre remoto no futuro próximo. Então, são questões gerais. Então, assim, o que eu tenho observado é, no âmbito das federais, uma discussão sobre acessibilidade, dificuldades de acessibilidade, e de que forma nós vamos resolver essa temática do acesso à tecnologia digital. Isso é um tema inquietante, principalmente porque eu venho, portanto, de uma faculdade, é isso que eu queria começar, que eu sou docente do curso noturno, nós temos 2 turnos, turno diurno e turno noturno. Eu sou fruto dos programas nacionais que ampliaram as vagas de concurso e que mudaram a cara da Faculdade de Direito também, porque a gente tem uma tradição, a faculdade é de 1891, é a terceira faculdade mais antiga do país, depois de Olinda, Recife e do Largo São Francisco, em São Paulo. Ela foi fundada em 15 de abril de 1891. Eu não estou dizendo isso para... Deixa eu só informar uma professora colega que é do núcleo docente que me ligou, que eu vou estar em reunião com. Desculpa. E aí, nós temos uma faculdade de 1891, então completa 130 anos no próximo ano. Tivemos problemas na década passada pelo número de professores substitutos e, ao mesmo tempo, os concursos do Reúne possibilitaram a ampliação do nosso número de docentes. Atualmente, nós temos 2.500 estudantes na graduação, mais um pouquinho do que isso, quase 250 alunos da pós-graduação, no mestrado e doutorado, 30 servidores técnico-administrativos, e temos uma entrada anual de 400 discentes, sendo 300 pelo SISU e 100 vagas oriundas do bacharelado interdisciplinar, que foi uma inovação que a universidade fez, de propor cursos de bacharelado interdisciplinar de curta, média duração, com acesso aos CPLs, que é o curso de progressão linear, como direito. Então, das nossas 400 vagas, 300 são SISU e 100 vagas são do BI, de humanidades com área de concentração em direito. Tá? Então, essa é uma radiografia do nosso curso. Nós temos um programa de pós-graduação, que tem mestrado e doutorado, com 37 professores. Tá? Sobre a situação da pandemia, a UFBA suspendeu atividades pela portaria 103, após parecer da Procuradoria Jurídica, orientou atividades remotas pela portaria 111 de 2020, e recentemente possibilitou colações de grau remotas, e mais ainda, essa semana, orientações de TCC, a serem discutidas nos colegiados. No PPGD, no Programa de Pós-Graduação, continuamos com orientação, defesas de dissertações e teses. Inclusive, amanhã eu terei uma defesa online, mais uma, feita por plataforma virtual. Certo? Então, a priori, estamos convivendo com trabalho remoto, em caráter temporário, e as nossas rotinas da universidade e serviços sendo estabelecidos com base nesse caráter remoto. Não muito fácil, porque existem sistemas e plataformas da universidade que não podem ser acessadas de casa, mas, ao mesmo tempo, os
docentes e as docentes têm encaminhado mensalmente um relatório de atividades realizadas no mês e propostas de atividades a serem realizadas no mês seguinte. Então, a gente tem mantido essas atividades e, ao mesmo tempo, como havia dito, reuniões de instâncias, como núcleo docente estruturante, departamentos colegiados também sendo feitas. Tá? Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós fizemos um planejamento estratégico que orientou missão e visão da faculdade. E aí eu queria ler para vocês, porque eu acho que dá uma dimensão do que a gente conseguiu fazer no planejamento. A Faculdade de Direito da UFBA, considerando seu caráter público, seu projeto político-pedagógico, sua relevância social e diversidade interna, tem a missão de fomentar, construir e difundir cultura e conhecimentos jurídicos, inseridos no contexto das ciências sociais e humanas, através do ensino, pesquisa e extensão, formando cidadãos, profissionais, pesquisadores e docentes éticos e tecnicamente qualificados, que atuem dentro de elevados padrões de desempenho, comprometidos com a democracia, a formação da consciência crítica e a promoção da justiça social. Então, a gente fez um recorte da nossa missão associando a indissociabilidade, a necessidade de avançar nas áreas tanto do ensino quanto da pesquisa e extensão. Isso melhorou muito na faculdade. A faculdade de 20 anos atrás tinha o seu programa de pós-graduação, mestrado, foi fundado em 1951, e pouquíssimos grupos de pesquisa. Hoje, com a ampliação do corpo docente, com a demanda dos estudantes da graduação, então eu fui de centro acadêmico, acho importante aprendizado, o movimento estudantil, eu vou falar um pouquinho das atividades extensionistas, e deliberamos como visão alcançar o grau de excelência no ensino, pesquisa e extensão, no âmbito das avaliações internas e externas, com um modelo de gestão democrático, participativo, então por isso que eu louvo a iniciativa desse planejamento participativo, integrado e transparente, que assegure acesso, condições de permanência estudantil, porque nós temos parte significativa de estudantes que vêm do ensino público, nós temos estudantes discentes indígenas, quilombolas, e pescadores, marisqueiras, estudantes, inclusive, de outras nacionalidades que vêm para a UFBA, inclusive africanos. Ambiente de sociabilidade, condições dignas de trabalho, valorização das competências internas, com comprometimento no atendimento das demandas por justiça e direitos humanos, visando promover diálogo entre os saberes popular e científico. Então, foi uma opção nossa ampliar um pouco nosso diálogo interdisciplinar. Prova disso, por exemplo, nós fizemos concurso, por exemplo, de História do Direito, e abrimos pela primeira vez a possibilidade de graduação em História e em Direito, e com mestrado em Direito ou História para a disciplina História do Direito. Fizemos também isso com a disciplina de Metodologia, ampliando a formação do docente para mestrado em Ciências Humanas, Sociais, Filosofia e Direito. Tá? E no nosso programa de pós-graduação nós conseguimos também estabelecer como público-alvo um público além da formação jurídica. Então nós estamos admitindo no mestrado, doutorado, aqueles com formação em ciências humanas, sociais, aplicadas e interdisciplinar. Tá? Então foi um desafio esse também conceitual, ampliar um pouco esse diálogo nosso com outras áreas de conhecimento. Tá? Como uma das questões postas foi a questão da extensão, no nosso antigo normal, ou seja, em condições normais antes da pandemia, nós tínhamos o protagonismo, e ainda temos, estudantil muito forte. A primeira atividade de extensão nossa é o Serviço de Assessoria Jurídica, o SAJU, foi fundado há mais de 50 anos por discentes, inclusive eu fiz parte do SAJU. O SAJU presta assessoria jurídica em casos e assessoria jurídica coletiva para movimentos,
comunidades. É um serviço muito interessante. Então, eu vou listar aqui algumas dessas atividades que são feitas com o que a gente chama de protagonismo centralidade estudantil. O SAJU é a mais antiga experiência nossa de extensão. É importante que a gente diga que todas as atividades extensionistas têm um professor orientador acompanhando e são avaliadas, aprovadas e analisadas anualmente pela congregação, que avalia essas atividades e fornece o seu parecer, o seu julgamento favorável para a nossa pró-reitoria de extensão. Nós temos um sistema chamado CIATEC, Sistema de Atividades Extensionistas. Todas as atividades têm que ser lançadas no CIATEX, e a congregação da faculdade, que é a mais alta instância nossa, lança seu de acordo nessas atividades. Então, eu falei do SAJU, que mais de 50 anos, Serviço de Assessoria Jurídica, o CEPED, que é o nosso Centro de Pesquisa e Estudos Jurídicos, também estudantil, que tem pesquisa, revista, faz seminários, atividades. Temos o PDRR, é uma atividade chamada Programa de Direito e Relações Raciais, é coordenada por docentes, mas com discentes participando, discute a questão racial e as relações raciais. Temos a BDCOM, que é a Associação Baiana de Defesa do Consumidor, que tem trabalhos muito interessantes. Por exemplo, eles conseguiram agora fazer CDC em Braille, em termos de compromisso derivado de ações contra-telefônicas. E são estudantes que coordenam esse trabalho. O NCI, que é o Núcleo de Competições Internacionais, reúne diversas áreas do direito internacional, e os alunos, os discentes, alunas e alunos do NCI participam de competições em várias partes do país e fora do país. É um núcleo bastante atuante também, onde eles trabalham os casos e as simulações. Tá? Na área do feminismo, das discussões feministas, eu tenho o coletivo Madais, que reúne estudantes, faz um debate sobre a centralidade do tema dos novos feminismos, e também tem feito um trabalho muito interessante recente, que é chamado Promotoras Legais Populares, trabalhando com terceirizadas da área de limpeza e portaria da universidade, formando as pessoas nessa área. Então, é um trabalho muito interessante do coletivo Madais. Eu tenho o Observatório da Pacificação Social, que é uma atividade coordenada por docente, mas com participação de discente também intensa, que trabalha com mediação. Tá? Eu tenho o SECRIM, que é o coletivo também da área penal, criminal. Os estudantes fazem debates, seminários. E, recentemente, a Clínica de Direitos Humanos, que a ideia é trabalhar com amicus curiae em processos regionais ou global de direitos humanos. Além disso, vários núcleos, vários grupos de estudo de docentes têm feito ações das mais variadas. Meu grupo de pesquisa, por exemplo, tem um grupo de estudo que, a cada 15 dias, nós já fizemos no ano passado um estudo das obras do professor Abdias Nascimento, Genocídio no Negro Brasileiro, e esse ano a gente trabalha com 2 obras, que é o Quilombismo, de Abdias Nascimento, e Memórias da Plantação de Grada Quilomba. Eu tenho 50 pesquisadores, pesquisadoras, estudantes do Brasil, fora do Brasil, e espalhados por diversos estados, que têm participado desse grupo de estudos, que tem sido feito online, né, pela plataforma online. Tem sido muito interessante. Outra experiência muito interessante da atividade do grupo de pesquisa, que envolve o núcleo de extensão, os cursos de especialização que eu fiz. Nós estamos finalizando esse agora de Direitos Humanos, e tivemos Estado de Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais. Aí eu queria dizer, não disse, que eu gosto muito de Tocantins, gosto muito de Palmas, gosto muito do Jalapão, das pessoas das comunidades, viu? Já estive aí, mais de uma vez, do Fervedouro a outras questões. Então, gosto muito de vocês, e eu espero que no novo normal possa visitá-los e visitá-las aí. Tá? O PPGD eu já falei, tem um mestrado, doutorado, agora tem um DINTER, que eu sou vice-coordenador com a Federal de Sergipe e outras parceiras lá de Sergipe. O MINTER, que a gente vai aprovar na quarta-feira, que também
aqui próximo, entre Sergipe e Alagoas e Bahia, e tem sido muito interessante. Uma experiência nossa aqui tem sido possibilitar que alunos de graduação e alunos de graduação possam fazer disciplinas do programa de pós-graduação em Direito. Então, a gente tem aberto 5 vagas por disciplinas para que os estudantes da graduação possam participar das disciplinas da pós. Tá? Isso geralmente é feito com alunos e alunas que têm temas de aderência dos projetos de TCC, nas áreas de pesquisa, são de grupos de pesquisa, então a gente tem aberto a gente trabalharmos com os alunos da graduação e da pós. Outra, além dessa coisa dos grupos, das propostas, nós temos uma inovação na UFBA, que é a chamada Ação Curricular em Comunidade e Sociedade. Nós fizemos, uma experiência que vem desde da década de 70 do século passado, 80, final de 70, início de 80, que é um componente curricular extensionista. Então, nós temos, eu, inclusive, desde 2011, que eu ofereço a disciplina, a CCS, História do Direito, Meio Ambiente, Povos e Comunidades Tradicionais, certo? Então, o que é essa disciplina? É uma modalidade de disciplina de graduação e de pós. Então, às vezes, eu reúno alunos da graduação e da pós-graduação, com carga horária mínima de 17 horas, as minhas estão 68 horas, com estudantes e professores da UFBA, uma relação com grupos da sociedade, onde são desenvolvidas ações de extensão, inovação. Então, a resolução UFBA, que é 01/2013. Desde 2011 eu faço a CCS, ela está suspensa por enquanto, por uma questão estratégica. Esse ano a gente deliberou para avaliar a atividade, mas ela é desenvolvida numa perspectiva dialética, dialógica, participativa, compartilhada, por uma série de intervenções em comunidades, sociedades, na busca de alternativas para o enfrentamento das suas problemáticas. É uma disciplina que diferencia-se pela liberdade de escolha de temáticas. Alunos e discentes do curso de Direito de qualquer outro curso podem participar. E é muito interessante que a CCS tem sido uma experiência extremamente inovadora. A primeira aqui nossa foi Direito Animal, com Heron Gordilho, trabalho muito interessante de Heron, foi a primeira nossa atividade curricular em comunidade e sociedade. Temos Direito e Relações Raciais com o professor Samuel Alvida, um trabalho muito interessante, com 3 experiências de ACCS. Direito e Mediação com a professora Ana Paula Bonfim. Direito e Arte com o professor Yuri Matos de Carvalho. E, atualmente, a CCS Direito à Cidade, Ações Coletivas e Educação Popular no Centro Antigo de Salvador, com a professora Sara Cortes. A minha experiência de quase 10 anos, 9 anos em ACCS, nós temos diversos momentos de experiências em comunidades de pescadores, comunidades quilombolas, comunidades de povo de santo, povos indígenas, e feito ações das mais variadas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa, por exemplo, é uma cartilha feita pela CCS, Cartilha de Direitos Quilombolas. Foi feito esse com o coletivo de estudantes quilombolas da universidade. É uma cartilha feita em quadrinhos, né? Feita em quadrinhos, com, ao mesmo tempo, informações básicas para as comunidades quilombolas, e telefones úteis, informações. A gente tem feito a disponibilidade, inclusive, conceitos normativos. Esse trabalho com os quilombolas a gente fez também com a AGU e com o CODEQUI, que é o Conselho de Estudantes Quilombolas da Universidade. Então, um trabalho muito interessante. Só para vocês terem ideia, também como eu não consegui fazer isso na universidade, só mostrar um exemplo. Olha, os nossos estudantes, por exemplo, na comunidade quilombola da Rocinha, em Livramento Nossa Senhora, perto de Minas Gerais, 750 quilômetros de Salvador. É um trabalho que é feito muito interessante, assim como esse e vários outros. Então, até onde nós tínhamos no governo passado, nós tínhamos recursos para fazer essas atividades. Os recursos foram cortados e a gente tem que avaliar como fazemos, né? Como é que a gente pensa as estratégias de levar os estudantes, os discentes na comunidade para ser um processo de aprendizado. A gente trabalhou aí vários anos com recurso para transporte. Isso ajudou muito a gente, tá? Isso é só um exemplo
como a gente tem feito atividades extensionistas na matriz curricular. Ou seja, criamos a CCS, eu posso mandar inclusive para vocês, vou postar aí com a resolução normativa que cria a disciplina Ação Curricular em Comunidade e Sociedade. É uma experiência muito interessante. Eu conversei hoje mais cedo com o meu coordenador de curso. Nós temos, ao longo dos 6 anos do curso noturno, dos 5 anos do curso diurno, no curso noturno são 59 componentes, e no curso diurno 58 componentes, sendo que discentes fazem 5 componentes livres, jurídicos e não jurídicos. Certo? É uma experiência muito interessante que a gente tem feito aqui. Por exemplo, a disciplina de pós-graduação pode ser incorporada para os discentes, né, nas suas modalidades. 2 questões interessantes, e para a gente possa conversar um pouquinho. Eu acho que a ideia nossa é partilhar um pouquinho as experiências. Sei que vocês têm várias experiências muito interessantes, estudantes que são de comunidades tradicionais, e acho que é um desafio grande como federal, como qualquer federal, fazer sua parte do ponto de vista da discussão dos sistemas legais, mas ao mesmo tempo pensar o direito, acima de tudo. Aliás, esses são estados vizinhos, né, Tocantins e Bahia. Eu acho que a gente podia fazer algumas coisas mais próximas, que eu acho muito importante. No Tocantins eu já andei um pouquinho, gosto muito das experiências, das comunidades, da questão ambiental. Já estive aí no Bico do Papagaio, lá no norte do Tocantins, na divisa com Pará e Maranhão. Já rodei um pouquinho, eu gosto muito dialogar com povos indígenas e comunidades. 2 novidades. A gente, nessa semana ou na próxima, aprova um novo componente curricular para toda a universidade, que a Faculdade de Direito está propondo, que é Direitos Humanos. Tá? E por que é interessante? Porque a gente tem tentado fazer uma discussão de direitos humanos que questione um pouco essa concepção eurocentrada, que discuta outros sistemas de proteção, inclusive o africano, o asiático, que trabalhe a questão da interseccionalidade, raça, etnia e gênero, que discuta povos indígenas, quilombolas, demais comunidades, mulheres, criança e adolescente, comunidade LGBTQI, que discuta pós-colonialismo, decolonialismo, contracolonialismo. Então, transconstitucionalismo. A gente tem feito, portanto, essa semana, no prazo talvez de 2 semanas, a gente aprova esse componente, que é uma demanda da universidade para que todos os cursos tenham a disponibilidade de acesso, uma discussão de um paradigma de direitos humanos emancipador, ou emancipatório. Então, a Faculdade de Direito tem feito esse desafio. O outro desafio que a gente fez para o bacharelado interdisciplinar, que não funciona na Faculdade de Direito, mas nós temos alunos do bacharelado interdisciplinar, é uma área de consideração de direitos humanos e numa perspectiva crítica, que possa formar discentes, depois egressos, que possam ir para qualquer outra área, inclusive para a área do direito. Então, assim, acho que a gente vive um desafio muito grande. Primeiro, porque a pandemia, o coronavírus, que podia parecer democrático, seus efeitos são letais para algumas comunidades, né? Então, povos indígenas, negros, as condições de saúde expressam seletividades nesse tema. Então, é uma discussão muito cara para a universidade pública e, ao mesmo tempo, um desafio nosso, como volta. Né? Mesmo se for remoto, com as suas condições que eu vou possibilitar que a estudante que está lá numa comunidade quilombola ou lá na aldeia indígena poder ter acesso. E isso é um desafio. Como é que a universidade possibilita que estudantes tenham a inclusão digital? A Universidade Federal do Paraná, acho que cheguei a dizer a vocês, através do seu
reitor, que é professor da curso de Direito, eles vão adquirir mais de 3.000 notebooks para os discentes que estão em situação de vulnerabilidade. Ou seja, como tratar esse novo normal, né? Para que o novo normal não seja símbolo de exclusão. Então, é uma preocupação, sim, que a gente tem. E o desafio nosso é pensar como é que a gente atualiza os projetos político-pedagógicos, os projetos pedagógicos do curso. Dia 15 a gente vai ter esse diálogo, 15 de julho, esse diálogo com vários cursos jurídicos, né? Nós estamos atualmente revisando o nosso projeto, mas ao mesmo tempo, como é que a gente planeja a atividade, na verdade, nosso modelo de ensino jurídico, né? Que precisa ser pensado, os métodos de ensino, as reflexões do ponto de vista dos educandos como sujeitos históricos do seu tempo também, e ao mesmo tempo como é que a gente trabalha a ideia e a noção de atividade de pesquisa, ou seja, incluir a indissociabilidade como uma atividade recorrente. Lá na Faculdade de Direito, num universo de 130 professores, nós temos 10% de professores de dedicação exclusiva e um número significativo de professores de 40 horas sem dedicação exclusiva. Que a prática, teoria e prática são elementos fundantes, mas nossa meta seria aumentar a participação de docentes de dedicação exclusiva no curso. Tem outras universidades, outros cursos jurídicos novos que assim fizeram. Por exemplo, como eu tenho relação com os cursos jurídicos, a UFERSA, 90% dos professores da UFERSA, no semiárido do Rio Grande do Norte, são professores de dedicação exclusiva, professores de dedicação exclusiva. Eu não quero fazer trazer falsas polêmicas, dizendo que em todos os cursos nós temos que ter 90% de professores de dedicação exclusiva, mas pelo menos cumprir a LDB e aumentar de forma significativa a participação de docentes que possam disponibilizar mais tempo para a instituição. Embora também reconheça que vários docentes e várias docentes que não são DE fazem muito pela instituição, e nós precisamos dessa oxigenação das experiências práticas na perspectiva de compreender o campo jurídico e seus desafios, como diz Bourdieu, né? Então, eu queria, assim, deixar aberto, eu estou muito querendo aprender com vocês também, dizer que nós temos que pensar como é que a gente pensa esse direito, eu disse outro dia, numa perspectiva mais inclusiva, que realize, que possamos fazer formação de cidadãos ou cidadãs, que possamos incorporar a igualdade geracional, a igualdade racial, a igualdade de gênero, discutir esses componentes e transversalmente na formação do ensino jurídico para esse século XXI. Agradecer, dizer que eu estou disponível. Professora Roseli Rego Santos Cunha Silva, à sua disposição e das demais colegas. Professor Júlio, assim, fico muito feliz com a exposição, é sempre bom saber dos projetos que se desenvolvem na Universidade Federal da Bahia, né? Assim, é bom para que a gente possa compartilhar essas experiências e verificar dentro da nossa realidade, né, o que a gente pode acolher como experiência e ampliar as nossas ofertas, as nossas oportunidades. Durante a exposição do senhor, alguns professores se manifestaram aqui, tratando principalmente da questão do protagonismo, né, dos alunos, né, que a gente sente um pouco, né, um pouco de falta de ser professor Vinícius, professora Aline. Querem fazer algum comentário? Alguma pergunta específica? Professor Vinícius, é satisfação recebê-lo aqui, né, nesse evento, ainda que à distância. Esperamos aí, quem sabe no futuro,
bem próximo, né, podemos nos encontrar pessoalmente. Uma coisa que eu e a professora estávamos comentando, né, e importante na sua fala, essa questão, você destacou o protagonismo estudantil, né? Dentro do que o senhor falou dessa extensão curricularizada, essa disciplina de ACCS, nós temos aqui os seminários interdisciplinares, 1, 2 e 3, cada um com 60 horas. Inclusive, o professor Basoli, que pediu a inscrição na fala, que é um dos responsáveis pela condução do seminário, junto com a professora Cristiane, o professor Rogério. Me perdoe se esqueci o nome de mais algum colega. Mas, professor, o meu questionamento é no seguinte aspecto, né? Me parece, e aí foi um comentário que eu coloquei, posso estar enganado, mas, assim, nós temos uma boa parte dos nossos alunos que veem esse ACCS ou nossos seminários interdisciplinares muito mais como um encalço, um entrave para a obtenção dele do diploma, né, de bacharel em Direito. E aí eu me fico me questionando, né, como motivar esses alunos, né, para que eles sejam protagonistas, né, de que modo, estratégia vocês adotaram para que o aluno se engajasse, não só na disciplina de ACCS, mas também desses diversos projetos de extensão que o senhor mencionou aqui, na área de direito internacional, consumidor, né, nesses coletivos. Vocês tiveram alguma estratégia específica? Isso foi aparecendo naturalmente? E se o senhor puder explorar esse aspecto, para a gente seria bom. Interessante, sua pergunta é uma pergunta profunda, porque, na verdade, essas instituições, grande parte delas surge com os próprios estudantes discentes exercendo e assumindo seu papel. O SAJU foi assim. Eu fui do SAJU, era uma estrutura que foi projetada por estudantes, e simplesmente na década de 60, depois, em plena ditadura civil-militar, os estudantes ocuparam espaço e desde aí tem feito o SAJU. Né? Mas, por exemplo, atividades como o NCI, a professora Roseli Rigo conhece, foi um professor que propôs, apoiou e os estudantes assumem. O professor João Glicério. A ABDECOM foi outra professora Joseane Suzá, que é professora de consumidor, que estimulou, os meninos fizeram e estão tocando a ABDECOM. Mediação, proposta pela professora Ana Paula Rocha do Bonfim, e que os estudantes participam. Aí eu vou listando. Então, CCCRIM, professores de penal apoiaram e eles fizeram o CCCRIM. O PDRR, também coordenado por docente, professor Samuel Vida, e com participação de discentes. Eu tenho um núcleo de povos comunidades tradicionais, eu tenho um projeto de direitos humanos, a gente tem feito dessa forma, o professor faz a proposta, combina com estudantes, e é uma estratégia temática. Por quê? A gente observou, professor e professoras, que cada um tem uma vertente de interesse. Então, isso foi importante. Então, as vocações determinaram o surgimento das entidades e elas têm hoje acompanhamento nosso. Como é que a gente faz isso? Nós fazemos isso com aprovação pela instância departamental, que aqui a gente funciona com departamento, colegiado e congregação. E aí depois vai para a congregação para homologação. Então, o que a gente fez aqui foi, algumas iniciativas foram dos discentes, outras do discentes com docentes. Então, dentro das áreas de atuação de cada um, se programou um pouco essa simbiose de interesses. Aqui aconteceu desta forma. E os meninas têm desafios muito interessantes, projetos interessantíssimos, feitos no âmbito da atividade extensão, ensino e pesquisa aqui na faculdade. E, professor, aproveitando aqui a fala do senhor, me parece também que tem que ter um protagonismo
do próprio corpo docente, né? Acho que até, se eu não me engano, estamos só entre colegas aqui, né, do nosso colegiado, mas hoje, se eu não me engano, nós temos 25 docentes efetivos, e se eu não estou enganado, nem 50% do nosso colegiado faz extensão. Inclusive, eu me coloco nesse grupo, né? Eu, por exemplo, não tenho atividade de extensão, assim como vários colegas também não têm. Há algum tempo, a gente já vem alertando, né, dessa questão da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Me parece que isso vai ser uma tônica, pelo menos aqui na UFT, quanto à questão de regulamentação da atividade docente, né? E aí a minha pergunta é num sentido também de que o que a Federal da Bahia tem feito para estimular esses professores que não têm atividade extensionista, né? Que aí esse conselho vale para mim mesmo, porque eu sou um que não faço extensão, reconheço essa minha falha dentro dessa minha trajetória acadêmica. E aí eu queria saber, né, como que a gente pode incentivar o docente a fazer uma atividade de extensão, algo nesse sentido. Qual é a estratégia que vocês têm utilizado? Portanto, sou um professor novo na faculdade. Nós não tínhamos grupos de estudo. Em 2011, eu lancei um dos primeiros grupos de estudo, e é uma atividade extensionista muito interessante e simples. Então, por exemplo, hoje com o Zoom, com o Jitsi, com as plataformas que nós temos, o Meet, nós podemos fazer um grupo de estudo sobre, por exemplo, sociedades comerciais e os desafios da pandemia. Escolher uma lista de livros e publicações, fazer um planejamento de estudo quinzenal, já é uma atividade extensionista muito interessante. Então, por exemplo, eu coordeno um grupo que discute com Abdias e com Abdias Nascimento e com Grada Quilomba, muito interessante, experiências riquíssimas, diversas. Mas, por exemplo, eu participo de um grupo, eu estou muito interessado estudando a China. Aí eu não coordeno esse grupo, porque eu coordeno o professor Jonas Vasconcelos, mas eu estou participando desse grupo. Quinta-feira eu tenho até que apresentar meu texto, discutindo o que é a China, desvendando a China. Então, eu sugeriria, isso porque eu sou uma pessoa de base, a Roseli me conhece, eu não sou diretor de gabinete, eu meto a mão na massa, e simples. Então, uma coisa que me ajudou muito foi o grupo de estudo, e a atividade extensionista é muito interessante. Porque com o grupo de estudo aparecem várias ideias, e depois do grupo de estudo, programa um grupo por um semestre, por 2 semestres, um semestre depois outro, surgem várias ideias. Só para vocês terem noção, no meu grupo de estudos, os participantes do grupo já fizeram uma página no Instagram, já alimentaram meu canal, abriram o canal do grupo no YouTube. Ou seja, são questões que a gente não tem condição de fazer como professor, não dá conta, gente. Outra questão importante é pensar, eu produzo muito, mas muito mais ou menos, né? Meu índice eu acho que chegou a 11 agora de publicação. Mas assim, na ideia de que a gente faz tudo coletivamente. Quem participa de grupo tem que colocar a publicação em nome do grupo, tem que fazer coautoria. Então, não tem essa coisa de você estar sozinho nas coisas. A gente tem que se compreender enquanto você vai para a área de saúde, você tem artigos com 5, 6, 7 autores. Aqui no direito, às vezes, inadmissível. Você faz o artigo é seu. Eu lembro que uma aluna brigou comigo uns 3 anos atrás, dizendo, eu quero publicar. Eu digo, tudo bem, você pode publicar. Mas a revista que você quer publicar exige doutor. E tudo que você está vendo aí foi fruto do nosso grupo durante 1 ano. Como é que você quer publicar sozinho? Você não vai publicar sozinho nunca nessa revista A1 nem A2. Você tem que trabalhar em rede, articulando. Não é professor botar o nome de artigo, mas, ao mesmo tempo, é criar uma possibilidade de uma ambiência que todos participem da construção de projetos que são coletivos. Esse é um livro sobre direitos humanos em perspectiva e desafios jurídicos emancipatórios. Esse aqui foi feito, é um livro de publicação de 510 páginas, feita pela editora da universidade, a obra coletiva, né? Se a gente for ver esse e outras coisas, a gente vai ver outras publicações que são muito interessantes. Então, quando você faz um grupo de estudo,
Você pode, ao final do grupo, fazer uma publicação. Que pode ser um e-book. Isso é importante para o curso. Então, às vezes, a gente tem que fazer as coisas como coisas que existem em trabalho, mas são mais simples e com leveza. Então, Roseli me conhece um pouquinho, meu desafio na instituição é fazer as coisas com certa leveza, mas fazer. Existem, assim, trabalhos muito interessantes e feitos. Eu não preciso ir para outra área. Se eu sou professor de trabalho, como é que eu penso o trabalho na pandemia? Como é que eu penso o trabalho com 3 milhões de pessoas que tiveram contratos suspensos? Isso é um tema importantíssimo, certo? Então, eu sugeriria começar com grupos de estudo. Sugeriria. Ou, ao mesmo tempo, com grupos de atividades extensionistas. Mas isso, fazer extensão em tempos de pandemia não é muito difícil, né? Mas, por exemplo, eu fiz um grupo uma vez, só para você ter uma ideia, eu fiz um grupo com os meninos e meninas LGBT, que eu não tinha afinidade com o tema, eu aprendi com eles, mas foi tão interessante possibilitar a discussão das juridicidades na perspectiva de direitos, né, da comunidade LGBTQ, que eu achei massa. Hoje já tem colega nosso, Leonardo Cunha, inclusive, professor da casa, que tem um grupo com a revista Direitos e Sexualidade, tratando esse tema. Então, eu acho isso muito, eu começaria por aí, porque isso vai surgir demandas, interesses, vontades, afinidades, e abrir essa atividade como uma atividade complementar. Você certifica depois a carga horária. Eu tenho certificado a carga horária de 68 horas, que é uma disciplina de atividade complementar por semestre, e tem sendo muito interessante. Muito interessante. E algo que não pese, algo que possa ser a cada 15 dias. Eu não faria nem semanalmente. E cansa. Então, você trabalhar com textos, com capítulos. Então, por exemplo, eu trabalhei no ano passado um grupo de estudo também sobre Pierre Bourdieu e Antônio Bispo Quilombola. Foi ótimo, dividindo capítulos, e chegamos ao final e terminamos o grupo de estudo. Uma sugestão, uma pista, que deu certo aqui. É isso. O professor Basoli se inscreveu. Gostaria de dizer, professor Júlio, é um prazer tê-lo entre nós, né? Eu fiz um trabalho com o Davi Rios e a Maria Caputo. Nós lançamos um livro o ano passado pela Federal da Bahia, Extensão Universitária na América Latina. E aí é o seguinte, né? Na verdade, a gente fala sobre conceitos, experiência e perspectivas, né? Organizado pelo Davi, pela Maria Caputo, eles integram países da América Latina, entre Argentina, Equador, Peru, Venezuela e Uruguai. E aí eles têm, na verdade, eles têm um capítulo falando da ACCS, né? Eu aqui, né, falo um pouco do nosso trabalho aqui no Tocantins, um dos projetos, né? Então tem, se não me engano, em torno de uns 20, 25 capítulos, tal, que dá uma delineada sobre esses países, né, e as experiências, tal. É uma obra muito interessante para quem pensa em extensão. Ele consegue dar uma delineada, né, dentro da América Latina bem interessante, né, pega várias perspectivas. E aí é o seguinte, né, aí no capítulo do Davi e da Maria Caputo, ele fala do estado da Bahia, tal, e obviamente da Federal, né? Então eles contam um pouquinho, eles contam da estruturação do trabalho dentro da Federal, e depois eles trabalham também dentro das experiências, né? Eles mostram um pouco os desafios, né? E entre os desafios é interessante que o livro todo ele tem eu acho que ele consegue delinear algo muito interessante, né? Os desafios eles são muito semelhantes, né? Integração dos cursos, né? Então, veja bem, não há integração de cursos, tal. Eles deixam claro, né? E aí a gente começa a dialogar, né? Dialogar não só com outras experiências no país, mas como da América Latina.
Uma outra questão é recursos, né, que é importante, tanto é que eu não tive condições de ir no lançamento, né? O lançamento foi em setembro do ano passado, fui convidado, tal, mas não pude ir no lançamento, inclusive não recebi ainda meu livro, por causa da pandemia, essas coisas todas, eu não recebi ainda. Sua cota, né? Sua cota não chegou. Eu recebi meus exemplares, né? De qualquer maneira, eles disponibilizaram em PDF e tal, já li o material, né, bem interessante. Mas assim, para pontuar, e até para que o senhor fale um pouco sobre isso, a questão, eles demonstram, né, que a Federal a Federal da Bahia tem um avanço, né, na composição, na estruturação, né, das ACCS, né, mas, por outro lado, né, eles, com essa estruturação, que, né, nós não temos aqui ainda nós não temos sistematizado a extensão, e este é um dos motivos, né, que ela termina tendo um problema seríssimo, por falta de sistematização, enfim, de delinear campo, delinear projetos, né, então a gente começa meio sem projetos, aí os projetos que já existem, agora a gente entrou numa estruturação bem interessante do curso, criar projetos e o aluno ingressar nesses projetos. Acho que isso aí ajuda, já está mais ou menos, já tem um alinhamento, né? Então, um pouco disso, professora. Eu acho que esse capítulo do Davi e da Maria, eu acho que é bem interessante, né, nessa relação, né? Então, temos esses mesmos desafios, embora o artigo o capítulo já deixe isso claro, né? Isso avançou do ano passado para cá. Enfim, como que a gente avança aqui em relação a essas questões, né? E só para finalizar, professor, eu acho que essa experiência também é importante, e não existe uma prática, né? Então, por exemplo, eles me convidaram para fazer parte dessa obra, então, e aí estabelece um diálogo com outras universidades. A gente não tem experiências, né, nesse sentido, né? Nós não temos experiências delineadas de trabalhar com universidades. É um pouco disso, professor. Obrigado. Primeiro, eu quero acesso ao texto dele. Segundo, eu conheço Caputo, porque Caputo trabalha com saúde no BI, né? De saúde. É muito boa, uma experiência muito interessante. Eu estava, na verdade, abrindo aqui, que eu vou mandar para vocês um artigo que a gente fez, eu e minha monitora, porque a gente trabalha com monitorias. Hoje ela é minha mestranda aqui, trabalha comigo, com o Povo de Santo. E a gente fez eu não sei se eu posso anexar aqui, Roseli, se não tiver, ativar a legenda, layout, mas eu mando para você encaminha. A gente fez um artigo aqui, que é a experiência do curso do ACCS para o curso de Direito, né? Então, a gente trabalha, em geral, uma parte teórica e uma parte prática. A parte teórica é compreendendo qual o ponto de partida na perspectiva da juridicidade, como é que as comunidades demandam direitos, e, ao mesmo tempo, a gente vai para a comunidade e tem projetos de intervenção. Esse é um espaço, mas isso nasce não de hoje. A gente tem um projeto da UFBA que se chama UFBA em Campo, que nasce com o reitor Felipe Serpa, e a ACCS surge daí. Então, é uma experiência histórica que não é de hoje, certo? Qual a novidade do ACCS? É a possibilitar que estudantes dos mais diferentes cursos participem da atividade. Então, a gente manda, envia para os e-mails de todos os estudantes, e todas as estudantes, e eles fazem a matrícula no componente. O que é que tem de novo? Em geral, se eu colocar 60 vagas, em 60. Eu já tive, em algum momento, que limitar, porque eu não tinha condição de trabalhar com 60, trabalhava com 40 estudantes. Então, o que a gente vê é mais demanda do que ofertas de componentes curriculares, certo? E quando eu apresentei para vocês essas experiências, que não todo mundo trabalha com comunidade, gosta de trabalhar com comunidade, tem alunos nossos e alunos que gostam de trabalhar com competições internacionais e falar inglês, e ir lá, né, em Washington disputar o projeto. Outros vão trabalhar com defesa do consumidor com ações judiciais. Outros têm trabalhado com direito a relações raciais em cursos de formação, de diálogo com outras entidades do movimento negro.
Outros têm trabalhado com mediação em escolas, mas sempre o que eu tenho observado é um professor, pelo menos, apoiando ou coordenando a atividade. É uma experiência nossa aqui, tem sido essa. E quando eu falei da extensão da atividade do grupo de estudo, então, por exemplo, a gente abriu um grupo de estudo, anunciou o grupo de estudo para discutir quilombismo. Eu tenho participantes do grupo que estão em Santa Catarina, outra está em Tocantins. Cecília, do MPT, está em Tocantins. Ela faz parte do meu grupo de estudo, de Abdias e de Grada Quilomba. Eu tenho um colega que está em Minas Gerais e participa do grupo de estudo. Então, eu encontrei nesse um caminho de motivação temática. Porque, assim, da mesma forma que eu faço um grupo de estudo desse tema, racial, ambiental, tem gente que faz na área comercial, outros fazem na área internacional, outros fazem na área de direitos humanos, outros fazem na área do direito do trabalho. Então, isso tem sido muito interessante entre nós. Na pandemia, inclusive, porque o grupo continua, independentemente da volta física, da volta... e isso tem estimulado algumas questões, debates internos. Então, por exemplo, teve o congresso da UFBA, meu grupo de estudo convidou Elias Nascimento, esposa do Abdias Nascimento, para uma fala. Foi ótimo, foi maravilhosa. Né? E, da mesma forma, sou convidado diante disso, então, por exemplo, eu tenho uma participante do grupo que é juíza do trabalho. Ela já fez um debate, dia 4 de julho, eu vou debater justiça do trabalho e questões raciais, porque teve um grupo de estudo. Então, assim, a gente vai chamando uma coisa, vai chamando outra. Então, isso é um dado interessante também, as possibilidades das ampliações das fronteiras e dos diálogos com outros e outras. Eu acho que dá conta um pouco. Então, por exemplo, o pessoal fez um ACCS de moradia, é muito interessante esse ACCS, chamou o movimento de moradia para participar, mas os trabalhos têm sido belíssimos e sem nenhum recurso, porque eles fizeram o ACCS em Salvador, não precisa de deslocamento. Isso tem sido uma experiência maravilhosa, diferente de você ir para um lugar de 1.000 quilômetros de distância, como eu ia, entendeu? Nós já fomos, por exemplo, e são experiências, por exemplo, eu já tinha uma experiência de levar os meninos, colocar numa pousada e ir para a aldeia. Depois de um tempo, eu combinei com os Tupinambá, da gente dormir na própria aldeia. Foi outra experiência, eu paguei. O que pagaria da pousada, eu reverto para a Associação Tupinambá da aldeia Tucum. Então, essas experiências são muito interessantes. Como, da mesma forma, demanda de água da comunidade, demanda de representação, demanda de petição, demandas que surgem, que são das mais variadas. Têm sido experiências muito interessantes do ponto de vista das relações que são estabelecidas. Eu vou ler, professor, o seu trabalho, professor Basoli. Vou até ver se eu consigo acesso a ele aqui, viu? Porque a universidade está abrindo remotamente, mas a gente tem condição de adquirir livro. Vou ler, antes do senhor receber o físico, eu vou tentar ler e vou ver se eu pego uma cópia do seu livro para lhe mandar. Para o senhor receber também o do senhor aí. Tá certo? Ok, professor, obrigado aí pela informação, obrigado. Vou ler para aprender, porque eu acho que tem muita coisa interessante. Então, assim, um diálogo muito interdisciplinar. O que me ajudou também? Essa formação em antropologia me ajudou muito no pós-doc, certo? E eu cometi ainda uma loucura, que pouca gente sabe, mas eu vou dizer aqui que eu estou entre colegas. Eu estou terminando Ciências Sociais, só faltam mais 8 disciplinas. Resolvi fazer Ciências Sociais. Que aqui a gente tem uma coisa que se chama portador de diploma superior. Eu fiz a prova, passei e comecei a fazer disciplina 7 às 9 da manhã, cedo, ou disciplinas de noite. Eu já fiz, só faltam 8 disciplinas para acabar o curso. Então, mas são motivações também, que eu sou muito curioso do ponto de vista dos aprendizados, dos métodos, entendeu? E eu acho que é isso mesmo, o desafio está posto para a gente. Professora Ana Lúcia, professor Júlio, está perguntando como é a relação dos professores de Direito com os professores das Ciências Sociais. A gente tem um dado interessante, nós temos parte dos nossos docentes que tem formação em Ciências Sociais no nível de doutorado. Eu localizo pelo menos uns 4 ou 5. Filosofia também. Então, é uma tendência que a gente tem observado, são professores com formação jurídica que vão para as outras áreas
interdisciplinares como ciências sociais. Eu fiz pós-doc em antropologia. Isso tem aberto vários campos de discussão do ponto de vista teórico, conceitual, acerca do próprio direito, inclusive. Certo? Isso, assim, e ao mesmo tempo essas atividades em comum, elas ajudam, né? Esse debate interdisciplinar. Então, por exemplo, no ano passado eu fiz atividades com as ciências sociais, 2 ACCS distintos, Conexões Afropindorâmicas, que reúne povos indígenas, e o meu História, Direito, Meio Ambiente e Comunidades Tradicionais. Nós fizemos atividades conjuntas e trouxemos lideranças Machacali de Minas para uma série de seminários sobre direito Machacali. Então, também tem sido muito legal isso, sabe? Fazer coisas juntos, conjuntamente, certo? Aline, abre o microfone, você vai... Sim, boa tarde, obrigada, colegas, olá, boa tarde, todas, todos. Professor Júlio, muito obrigada pela sua participação. Eu queria saber o seguinte, as atividades de extensão são bem variadas, né, o que certamente, além de receber uma provocação dos alunos, certamente também permite que eles tenham mais interesse na extensão e, portanto, também possam atuar mais na extensão, né? Eu queria saber a obrigatoriedade da extensão, mais especificamente. A gente sabe que nós vamos ter os 10% obrigatório em todos os cursos, né? Então, eu queria saber como é que está isso. Todas essas atividades colocadas, ou quais delas são obrigatórias, ou o aluno pode passar pelo direito da UFBA sem fazer extensão, ou ele vai fazer extensão em algum momento, se vocês já estão atendendo esse percentual? Na verdade, a gente está revisitando o curso para isso. Agora, o que a gente observa aqui na universidade? Nós temos dos 59 componentes curriculares, tem 5 componentes de livre escolha. Em geral, esses discentes nossos têm feito várias coisas muito interessantes fora, ou dentro da própria Faculdade de Direito. Os ACCS são deles. É muito comum os alunos correrem para os ACCS. Muito comum. Já tivemos atividade de ação curricular em comunidade, sociedade e direito empresarial. Nós já tivemos atividade curricular em comunidade, sociedade, direito a relações raciais, de direito animal, de mediação, de direito e arte. Então, e agora direito a acesso à moradia. Então, eles, em geral, o ACCS se reúne uma vez por semana, então já é melhor para muita gente, certo? E as atividades de campo, elas complementam a carga horária. Então, a gente passa... muitas vezes faz parte de componentes teóricos e outros são componentes práticos. Então, nós não estamos formalmente atendendo o percentual, mas eu quero dizer que a Faculdade de Direito tem sido, da UFBA, tem se mostrado extremamente ativa a participação discente em atividades extensionistas. Além disso, tem atividades complementares que precisam ser comprovadas, né? Um percentual de atividades complementares, seminários, atividades diversas que eles têm que fazer. Mas com componente curricular, a CCS tem sido uma experiência inovadora para a gente. Mas hoje, desculpa interromper, mas hoje, da forma... Não são obrigatórios. Hoje, o aluno pode fazer o curso inteiro sem fazer extensão obrigatoriamente, é isso? Pode fazer o curso inteiro sem fazer extensão, mas grande parte deles faz extensão. Nas suas diferentes modalidades. Essa é uma diferença grande nossa, né? Nós temos 180 horas já de extensão curricularizada. Uhum. Então, esse desafio, né, de ter diversidade para que os alunos possam se engajar, porque eles vão fazer. Mas vão fazer o quê? Não. Que tipo de extensão, com que qualidade, né? Essa é a nossa maior... A experiência nossa tem sido extremamente... É uma atividade, é uma prática motivada e motivacional dos discentes aqui. Então, é muito, assim, acho que a Roseli Rego tem um pouco a perspectiva de... Então, por exemplo, a motivação desses meninos que fazem vaquinha para viajar para tal lugar, para fazer a competição internacional de direito empresarial, é muito interessante. E, ao mesmo tempo, você tem alunos e alunas que trabalham com direito e relações raciais, com feminismos negros,
que vão fazer outra pegada, vão trabalhar com outra... Então, assim, nós temos hoje um leque de opções extremamente variado, que possibilita e não tem obrigatoriedade. O ACCS, por exemplo, é eletivo, não é obrigatório. Agora, lembre-se que esses 10%, essas 5 disciplinas, que na verdade vão dar quase 10 de 50, essas 5 disciplinas que precisam ser incorporadas como atividade, como disciplinas jurídicas ou não jurídicas, tem muita gente que, nessas disciplinas, eu tenho uma aluna que disse, pela 5ª vez eu estou fazendo uma CCS. É estupendo esse negócio, entendeu? Eu digo, menina, como é que você aguenta pela 5ª vez fazer uma CCS? Ah, professor, cada CCS dessa, para mim, é uma viagem. Viagem na mente, então eu não sei, avaliem, né? Agora, a nossa não obrigatoriedade, o que tem implicado, e, ao mesmo tempo, a gente tem que revisitar o projeto do curso sempre, né? Agora, inclusive, vai ter que ter outra revisita, como é que a gente funciona na perspectiva da pandemia, do ensino remoto, né? Que é muito complexo. E a viagem, professora, é de vários níveis, viagem mental e viagem física, né? Viagem física. Então, teve professor mesmo que dizia, minha filha vai viajar, mandou perguntar, professor Júlio, é seguro que a minha viagem? Eu digo, todos podem viajar, o risco é da vida. Agora, nunca tivemos problema em viagem. Então, tem isso, né? Porque tem alunos nossos de 17 anos, porque eu tenho as atividades, ação curricular em comunidade, é possível que qualquer estudante faça. Eu tenho estudante de primeiro ano, o estudante de primeiro ano tem, às vezes, 17 anos, tem estudante muito novo, que chega, estudante muito nova, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um preparo, deixa a viagem só para o final de tudo, depois de explicar muito, conversar muito, cansar muito, porque quem não leu todo o texto, não debateu toda semana, não consegue viajar nem acompanhar. Também tem isso, né? A gente deixa e transforma a viagem numa visita de campo. Então, tem forma de lidar com o outro, tem perguntas que não podem ser feitas, o que não deve se vestir, como deve se proceder, são coisas que a gente se preocupa muito, entendeu? Dorme todo mundo junto numa grande oca, então não tem perigo. Está tudo ali. Se tiver algum problema... Mas, em geral, a gente tem acompanhado com muito cuidado isso. Geralmente vem 2 professores, 3 professores vão acompanhando a gente. Os grupos, por exemplo, eu não posso ter grupos de mais de 30 para fazer isso. Eu já tive 60 na sessão, fiquei louco. Né? Tive que pegar 2 ônibus para fazer uma atividade. Então, é muito difícil isso. Por isso que eu não trabalho com grupos grandes. Professor Júlio, tem mais uma pergunta aqui da professora Ana Lúcia. Ela gostaria de saber como está estruturada a disciplina de Direito e Relações Raciais, se ela é ministrada por professores de Direito e das Ciências Sociais ou só do Direito? 2 perguntas. A CCS, Direito e Relações Raciais, ela é eletiva, mas hoje nós discutimos no NDE fazer uma proposta de disciplina transversal para toda a universidade, porque a universidade está demandando isso da gente. Então, nós vamos discutir no núcleo docente, levar para o departamento, aprovar na congregação, e é uma disciplina típica de seminários, com vários docentes. Então, por exemplo, eu dei essa disciplina na pós-graduação, nós temos no doutorado e mestrado essa disciplina. O que é que eu fiz? Separamos 14 encontros, 14 encontros, e em cada encontro, um convidado de fora. Então, eu trouxe feminismos negros, a representante do Odara, mulheres negras, para falar sobre esse tema. Então, a gente fez isso em todo o curso. Foram 14 encontros com 14 convidadas e convidados, de diversas áreas de conhecimento. Certo? Então, na pós-graduação que tem essa disciplina, a gente fez dessa forma. E agora fizemos um livro, com base nos artigos. Então, o livro está sendo revisado, vai ser publicado um livro, que é o Genocídio Negro Brasileiro, uma perspectiva da análise jurídica. Isso demanda tempo, revisão, apoio, mas é muito interessante também. Então, nós vamos propor esse componente curricular agora. Certo? Para todos os cursos da universidade, não só para o direito. Eu gostaria de saber, mais algum professor gostaria de fazer alguma colocação, alguma intervenção, pergunta ao professor Júlio. E assim, como eu já falei aqui para todos, assim, muito
importante, é muito bom a gente conhecer essas experiências, porque abre um pouco a cabeça da gente para pensar em como a gente vai lidar com a extensão daqui para frente, né? Assim, acho que a gente tem uma tarefa muito grande, principalmente enquanto ainda a gente não puder ter encontros presenciais, como a gente vai lidar com a extensão e desenvolver essas atividades a partir do momento em que ficar definido, não sei como é que vai ser, o ensino remoto. Então, assim, no período que eu fiquei na UFBA, foram quase 10 anos, eu cheguei, assim, a participar e, assim, da movimentação dos alunos, e, assim, era muito interessante ver essa iniciativa, né? Então, os alunos que participavam das competições internacionais, ou do CEPED, eu acompanhei a criação do ABDCom, né, da publicação de revistas, de livros, de seminários, de congressos. Assim, é muito interessante como eles tomam a frente mesmo, porque são temáticas que eles gostam, né? Então eles acabam se vinculando àqueles professores com aquelas temáticas, né, e desenvolvendo aqueles projetos. Então, se eu gosto bastante da área de consumidor, eu vou ver lá com a professora Josiane, né, o projeto da VDCom, né, para ver como eu posso participar mais ativamente. Se eu tenho facilidade com empresarial, com a parte de mediação, arbitragem, vou ver lá com o professor João Glicério, né, a participação nas competições internacionais, né, e, então, essa variedade de temáticas é muito importante para que os alunos realmente tenham a opção, né. Eu acho que talvez falte um pouco disso aqui no curso de Direito da UFT, e realmente, assim, nós professores, a gente acaba, de certa forma, sem saber como iniciar esse processo, mas a gente pode começar de uma forma mais simples, né, como a gente conversou hoje aqui, com grupos de estudos, que a partir daí vão surgindo ideias, para que a gente monte projetos de extensão, mais elaborados, mais complexos, né? E, assim, engraçado que até mesmo a questão dos recursos, eu lembro que muitos alunos, para fazer as viagens, faziam vaquinhas, né? Então, às vezes não demandava nem muito recurso da própria universidade. Então, faziam as vaquinhas, às vezes vaquinhas virtuais com os professores, com outros alunos, com algumas instituições, para conseguir arrecadar os recursos para colocar aquele projeto à frente, né? Então, é uma opção também. Então, a gente, com essa conversa, acho que deu para a gente, assim, abrir a cabeça e pensar em outras formas de trabalhar a extensão aqui no curso de Direito da UFT, né? Então, assim, fico muito satisfeita com a exposição do professor. Foi ótimo tê-lo aqui nesse momento, nesse encontro. Estava com saudade já, desde que saí daí, ano retrasado, né? Foi 2018. Foi 2018. Não tivemos a oportunidade de conversar e trazer essas experiências para a gente, né, e também abrir essa comunicação, né, entre o curso de Direito da UFT e a Faculdade de Direito da UFBA. Acho que é muito importante para a gente. Diante da conclusão das manifestações aqui dos colegas, agradeço mais uma vez a todos que participaram, e principalmente ao professor Júlio, que disponibilizou, né, um tempo dele nessa correria das questões administrativas da Faculdade de Direito, e
acadêmicas para participar desse encontro. E depois, internamente, nós teremos aqui as nossas discussões acerca, inclusive, da implantação do novo PPC, que está já para ser implantado, já em fase final de aprovação, e a gente realmente precisa repensar tudo isso, porque diante dessa realidade, a gente precisa verificar como, dentro de um contexto de pós-pandemia, nós vamos adaptar essas discussões. Então, é isso, professor Júlio. Muito obrigada pela participação, tá? E eu espero encontrar o senhor em outras oportunidades aqui conosco para conversar sobre essa e outras temáticas também. Queria agradecer o convite, dizer que não existe proposta mágica, não tem jeito. E as propostas têm que sair das condições, contextos históricos do lugar. Eu acho que a Federal do Tocantins tem experiências muito exitosas. Quando o professor João Aparecido pautou aqui, inclusive, Basoli, textos, eu tenho feito algumas relações de opção. Então, por exemplo, eu tenho um caminho de opção agora que eu tenho feito com a Colômbia, que me motiva muito, né? É uma experiência. A relação com a África. Então, eu tenho um estudante, amanhã, inclusive, vamos ter uma defesa de dissertação de mestrado com um aluno africano, Joaquim Domingos Iamboca, ele vai falar sobre Moçambique, o sistema criminal em Moçambique. Eu acho que após também ajuda a graduação, isso a gente tem feito aqui. Eu não sei como é que vocês estão nesse sentido, mas é um instrumento também mobilizador de reflexões, que pode ser mestrado, pode começar com especialização. Eu acho uma experiência muito interessante. Eu não sei como é que vocês estão com isso, mas eu não sei se vocês têm programa de mestrado, mas uma especialização feita em novos direitos, perspectivas para o direito, envolvendo todo mundo, módulos, chamar o egresso para voltar para a instituição, pegar um programa com a Universidade Aberta do Brasil, fazer quatro turmas ou 3 turmas de centros espalhados por esses Tocantins é maravilhoso. Eu sou uma pessoa que gosto muito de voar, eu sou sagitariano, né? Isso é um problema para mim. Eu tenho, de vez em quando, puxar, mas o virginiano me põe na perspectiva do cuidado, da verificabilidade, das condições objetivas e também me demandar muito, mas eu sugiro alguns voos que possam estimular as atividades. Só para vocês terem ideia, a gente abriu a especialização em Direitos Humanos, foram 150 vagas. Eu tive simplesmente 1.200 inscritos para pós. 1.200. Desses 1.200, eu posso dizer que eram 400 ex-estudantes da Faculdade de Direito. Certo? Então, assim, tem algo que a gente precisa compreender. Como é que a gente pode fazer, por exemplo, ensino semipresencial de qualidade, com compromisso ético, com responsabilidade, desenvolvendo e-book, com materiais didáticos, com diálogo com as pessoas e com encontros presenciais também. Não sei, eu só estou... Nem foi esse meu tema, mas eu estou dizendo a vocês que tudo tem a ver com tudo, também. Né? Então, pensar nisso, nessas estratégias e alternativas variadas. Tá? Eu queria agradecer muito. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu não tenho aqui nenhuma chave que abra a porta. Eu só tenho, assim, um parceiro para a gente refletir sempre, que eu acho que é importante mesmo. Daqui a pouco tempo, 1 ano e meio, saio da direção da faculdade. Minha meta de vida é coordenar o mestrado em Direitos Humanos, é uma proposta minha. Algo que eu posso fazer em 3 lugares, em 3 cidades, e ao mesmo tempo ter a condição de articular o que a gente chama de advocacia em direitos humanos. Porque essa coisa de ser diretor é bom, mas é muito burocrático, isso
é bom por um lado, mas eu quero mais tempo para pensar outras coisas, né? Reflexões. Mas estou à disposição, tá? Essa é a atividade do dia 15, eu vou mandar um link para quem quiser dialogar conosco. A gente vai falar um pouquinho das experiências dos cursos. Eu já tenho uma confirmação aqui da Federal de Santa Catarina, que já confirmou, da Federal de Alagoas, da Federal do Pará, da Federal de Sergipe, da Federal da Bahia. Não sei, vamos ir esperando Tocantins também, um espaço aberto mesmo, para ouvir um pouquinho como é que os projetos pedagógicos têm sido pensados nesse momento agora. Tá? Muito obrigado. Nós estamos muito satisfeitos com esse encontro.